Nosso Deus e nosso Pai, nós estamos mais uma vez aqui, Senhor, nesse propósito, nesta caminhada, na jornada pelas parábolas. Eu tenho a certeza que existe um propósito do Senhor nesse projeto que nós temos e que certamente o Senhor está visitando pessoas, o Senhor está visitando vidas, o Senhor está ativando a tua palavra, a tua verdade em corações, em pessoas, em famílias. Eu tenho a certeza que aonde essa palavra chegar, haverá bênção, haverá vitória, haverá prosperidade, haverá romper, porque a palavra do Senhor, ela é vida, ela é verdade, ela é poder. O Senhor disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Tenho certeza, Senhor, que depois dessas pessoas ouvirem a tua palavra, elas não serão mais a mesma, porque o poder da palavra, o poder do Espírito Santo, o poder da tua obra na cruz, Senhor, se fará presente em vidas, em famílias, em corações. Receba o romper da parte de Deus, receba a graça da parte de Deus, receba a plenitude da parte de Deus, receba força, receba ânimo, receba coragem, e que tudo, qualquer coisa que possa estar entre você e o nosso Deus, neste momento seja lançado por terra, seja quebrado, seja desfeito, e que a boa mão do Senhor seja na sua vida, seja na sua casa, seja no seu projeto, seja na sua entrada, na sua saída, nos umbrais da porta que você passar, pelos batentes que você passar, e do alto da cabeça até a planta dos pés, em nome de Jesus, que a bênção do Senhor esteja na sua vida. Receba com a palavra do Senhor, com a bênção do Senhor, com a misericórdia do Senhor e com aquilo que o Senhor tem colocado em nosso coração. Seja abençoado, seja tocado, e que haja um romper neste momento na tua vida e na tua família. Amém? Graças a Deus, estamos aqui então na nossa jornada pelas parábolas, esse projeto que Deus tem colocado no nosso coração, porque, na verdade, as parábolas, elas não são um projeto que foi feito por pensadores, por filósofos, por psicólogos, por pessoas que contam história, mas o próprio Senhor Jesus, o próprio Filho de Deus, quando ele esteve aqui nos 3 anos e meio de ministério dele, ele fez isso, porque nós sabemos que naquela época não havia caderno, não havia caneta, não havia nem mesmo lugar para eles sentar, né? Eles faziam debaixo das árvores, eles paravam num lugar, e desde aquele tempo eles sabiam que nas parábolas haveria facilidade da pessoa guardar o conteúdo. E vocês vão notar, vocês que vão ouvir a parábola que nós vamos falar hoje, dificilmente você esquece, porque o sentido das histórias, o sentido das parábolas é muito forte. E dá para qualquer pessoa guardar, mesmo que seja uma pessoa criança, de 8, 10 anos, mesmo que seja um adolescente, mesmo que seja um adulto, uma pessoa de muito conhecimento, de pouco, ela vai ficar com aquele sentido, com aquela expressão do comando de Deus, do comando do Senhor Jesus na sua vida. E quando você somar uma parábola com outra parábola, o conhecimento de outro conhecimento, olhe, meu irmão, minha irmã, olhe, moço, moça, eu tenho certeza, você não vai ver o evangelho como via antes. Você não vai ver o Senhor Jesus como você via antes. Eu tenho certeza, porque existe um impacto muito forte nos ensinos que ele trouxe para nós. E tenho certeza que vai ser não somente uma história que vai ser contada, mas será um ato de liberdade para a sua vida, vai ser um romper. Deus vai ativar na sua mente, no seu coração, Deus vai ativar coisas em você que você jamais poderia pensar. E você vai pensar assim, vai dizer assim: nossa, eu nunca pensei nisso, eu não pensei nisso. É mesmo? Como que poderia ser diferente? Porque o Senhor vai, na verdade, trabalhar na sua vida e no seu coração. Então, nessa sequência de parábolas, nós vamos falar sobre a parábola do homem, que ele viajou e deixou alguém tomando conta das suas coisas. Na linguagem de hoje, eu poderia dizer que é um gerente, né? Porque você vai numa loja, tem um gerente,
Numa loja de material de construção tem gerente, numa loja de tecido tem gerente, numa loja de imóveis tem gerente. O gerente é uma pessoa assim que ele tem acesso a tudo que existe na loja, porque se ele chegou a gerente, ele teve que se preparar antes, né? Tem acesso aos empregados, tem acesso aos produtos, serviços, né? Presta conta do financeiro e tem acesso também aos proprietários, às pessoas que estão financiando tudo. Então podemos dizer, aqui na parábola ele cita mordomo, que naquela época era usual. Vai ser como se fosse um gerente. Nós vamos falar a respeito de quando alguém viaja para muito longe e deixa na mão do gerente todos os seus bens, todas as suas coisas. E o que esse gerente vai fazer? Como ele vai fazer? Sabe? De que forma que ele vai desenvolver aquilo? Porque nós sabemos que o gerente, ele tem coisas que não pode parar. Não pode cortar água, não pode cortar luz, tem o salário das pessoas para pagar no fim do mês, certo? Tem as coisas que estragam, tem o lucro, tem que ter, no caso, por exemplo, ele citou um caso de uma propriedade, então tem os animais, tem os filhotes dos animais. Então nós vamos falar sobre isso e você vai ver que Jesus Cristo, quando ele traz essa parábola, ele está ativando o ministério da igreja. Como que se deve administrar uma igreja? Como que se deve administrar a obra de Deus? E como que seria bom, como que ele espera que seja. Vai ser uma benção, eu tenho certeza, você vai ficar muito feliz e você vai ser muito abençoado nessa sequência do nosso Evangelho Vivo, a jornada pelas parábolas. Eu gostaria de fazer um trabalho que todo mundo faz, pediu que todo mundo pede, né, irmãos? Porque é da plataforma. Queria pedir para que você pedisse para que alguém também se inscrevesse no nosso canal, porque se ele cresce, ele vai mandar para mais pessoas. Nós vemos que o nosso trabalho é evangelizar. Eu sou um servo de Deus, sou um pregador do evangelho. O objetivo é levar a palavra ao maior número de pessoas possíveis. E você consegue me ajudar quando você se inscreve, quando você pede para um amigo se inscrever, quando você dá um joinha lá perto no sinalzinho do positivo, você faz um comentário, faz alguma pergunta, e a plataforma entende que aquilo lá está sendo bom para alguém. E ele vai levar para muitas pessoas que moram em vilarejo, muitas vezes tem pouco acesso aos pregadores, vai levar para pessoas doentes nos hospitais, para pessoas idosas, têm dificuldade de andar, para as crianças. Aí na hora do almoço você liga lá e fala, olha, vocês ficam almoçando quietinho aí, que nós vamos ouvir uma parábola hoje, uma parábola amanhã, certo? Na hora da janta, na hora do café da manhã, na hora de dormir, que todo mundo já quer ficar desligado, né? Aquela parábola. E a plataforma vai enviar, porque a plataforma sabe quem gosta desse tipo de conteúdo, e quem precisa desse tipo de conteúdo. Ela só espera uma coisa, que você compartilhe, que você mande para outra pessoa, que você participe. Amém? Eu tenho certeza que vai ser uma bênção na vida de cada um de nós. Então nós vamos ler um versículo aqui na Palavra de Deus, você poderá ler também, se tiver a sua Bíblia, no livro Evangelho de São Lucas, no capítulo 12, no versículo 42, ele disse: E disse o Senhor, qual, pois, é o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhes dar a seu tempo a ração? E depois aqui logo, no versículo 40, no versículo 48, mas ao que não soube, fez essas coisas, digno de açoite, e aos poucos açoite será castigado. E aquele que muito foi, muito se lhe pedirá. Muito se lhe pedirá. E aos que muito lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Então ele está dizendo aqui, né? Que ele está falando aqui sobre o resultado, né? Que qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E o que muito lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Então ele está dizendo que aquele que muito foi dado, ele vai pedir conta. Aquele que recebeu muito, ele vai pedir conta. Aquela pessoa que recebeu do Senhor um cargo muito alto, um recurso financeiro, muitos conservos. Então Deus vai pedir uma conta. E aquele que ele recebeu pouco, ele vai pedir menos conta. Mas ele vai voltar, ele vai pedir conta. Amém? Então veja como que diz, ele quis dizer na parábola que nós tivemos por dar de estudar esse assunto. Então ele diz que alguém que era dono de uma grande propriedade, podemos dizer assim, um sítio, né? Porque se for uma coisa
pequena, como por exemplo uma chácara, uma casa de rural, ele não tem muito espaço para nada, mas um sítio, o sítio você pode criar porco num pedaço, você pode criar um pouquinho de gado no outro, você pode fazer horta no outro, você faz uma lavoura de milho no outro, enfim, enfim. Num sítio você tem um espaço para um pouquinho de cada coisa. Então seria como se um sitiante que tivesse um sítio, chamasse ali o seu funcionário, né, seu capataz, seu gerente, seu mordomo, aquela pessoa que tem um conhecimento sobre tudo, e falou: olha, eu vou viajar. Eu vou viajar. Eu preciso ficar distante aí um tempo, não sei quanto tempo, não sei quando que eu vou voltar, mas você já conhece a propriedade, você já conhece os funcionários, você já conhece o hábito da casa, você me conhece também, sabe como eu sou. Então eu queria que você ficasse administrando como está sendo feito o trabalho até eu voltar. E ele pega esse proprietário do sítio, proprietário da propriedade, ele pega e vai embora. Na parábola que o senhor está dizendo, o dono da propriedade, ele vai embora para viajar. Mas ele não marca que dia que ele vai voltar. Ele simplesmente fala para aquele mordomo: olha, está na sua mão aí. Está nas suas mãos. Veja o que você faz. Veja como cuida. Se tem alguma dúvida? Tem alguma dúvida? Não, não, é aqui, lá, é mantimento ali, é salário ali, é cuidar do animal ali. Então ele vai embora. Então ele está dizendo, depois que ele vai embora, ele quer saber como que essas pessoas estão cuidando dos seus bens. Se esse gerente, por exemplo, começa a roubar, esconder coisas, se esse gerente fala assim: está demorando muito para voltar o dono do sítio, eu vou começar a fazer umas festas aqui, vou beber, sabe? E aqueles que der contra, eu vou começar a bater neles também, vou chicotear eles, vou açoitar eles, vou vender os gados dele, vou tratar as coisas dele como se fosse minha. Os bens dele eu vou dar para os meus amigos, vou distribuir para os meus parentes. Então ele está dizendo, você está pegando os bens e você está usando dissolutamente, certo? E está permanecendo aquele tempo administrando. E pode acontecer também, que ele está dizendo, caso de pessoas que ele pode até pegar e açoitar os conservos, maltratar os conservos. E o tempo está passando. E o tempo está passando. Jesus falando para a multidão: olha, irmãos, eu tenho hora que eu me vejo no meio daquele povo. Eu me vejo lá, porque a gente vê a escritura. Não tem como, né? Não tem como. É certo que hoje, muitas vezes, essa geração mais nova está acostumada com a internet, inteligência artificial, aquela coisa toda, tudo com imagem, com ator, né? Eu, sinceramente, não gosto muito de ver as coisas que os atores fazem, porque o diretor dessas produções geralmente não são convertidos, eles não são crentes. E aí eles colocam muita coisa do mundo pro meio, sabe? Coloca romance pro meio, fica aquela coisa mistureba, sabe? Não é uma coisa que traz paz pro nosso coração. Porque quando nós vemos o sentido da parábola, ele está querendo passar um conteúdo. Ele está chamando a mim, está chamando a você, ele está chamando todas as pessoas para um conteúdo. Ele está trazendo a cada um de nós para uma verdade. Olha, vai ser assim. Eu estou comparando com vocês como que vai ser a minha volta para buscar a minha igreja, como que vai ser o encontro daquele que é dono com aquele que está cuidando. Então eu quero que vocês prestem atenção que vai ser dessa forma. O dono vai embora e aquele gerente, aquele mordomo, ele pode agir de várias maneiras. Então ele comenta nesse sentido: olha, ele pode fazer direito, ele pode fazer errado, ele pode subtrair as coisas dos seus conservos, ele pode ser cruel, falso, hipócrita com seus conservos, ele pode punir eles por nada, pode distribuir para os amigos, e quando o conservo der conta, ele pune o conservo. É diferente do que existe hoje por aí, meus irmãos. Se fosse o caso, por exemplo, tem muitas lojas que chegam até a fechar, né? Tem loja que chega a fechar, porque o do gerente é muito ruim, ele não dá conta, as lojas têm que fechar, porque o prejuízo é tão grande. Mas na parábola, ele está dizendo que o dono da propriedade, ele retorna. Você sabia que na parábola o dono retorna? O dono retorna. Aí começa agora a mudar a conversa, né? Que quando o dono está ausente,
cada um faz o que quer, cada um fala o que quer, cada um procede como quer, porque o dono não está perto. Existe um ditado aqui no interior de São Paulo que diz que o porco engorda no olho do dono, né? Porque se seu dono está ali olhando, então o porco não fica doente, o porco não fica sem comer, todo mundo está cuidando, né? Se virar a costa, ninguém cuida do porco, porque dá trabalho, né? Voltando ao sentido real, o dono volta. E quando o dono volta, começa a prestação de conta. Você sabia que cada pessoa que está em cima da terra, ela tem algumas coisas que ela presta conta? Aí você poderia dizer, nossa, pastor, eu vou prestar conta do quê? Né? Eu sou uma pessoa muito simples, eu sou uma pessoa muito humilde, tenho pouco recurso, malemar, eu toco a minha vida. Mas eu quero dizer para você a primeira coisa, que todo mundo vai prestar conta, irmãos, é do tempo. Você sabia que Deus dá um tempo para cada um? E o tempo acaba? Você já foi no cemitério enterrar alguém, visitar alguém, ou participar de alguma coisa? Aquelas pessoas do cemitério, irmãos, eles não têm tempo mais. O tempo deles acabou. O tempo deles encerrou. Eles estão lá. Somente os restos mortais dele. Mas um dia eles tiveram tempo também. Eles tiveram um período que Deus deu para ele. Olha, eu vou dar para você 30 anos. Eu vou dar para você 50 anos. Eu vou dar para você 15 anos. Eu vou dar para você 70 anos. E o que você tem feito nesse tempo? Como você tem cuidado desse tempo? Como você tem empregado esse tempo? São coisas que, no final, sabe, a gente vai ter que prestar conta. A gente vai ter que explicar. Porque todos nós, né, segundo as Escrituras, segundo a palavra de Deus, vamos voltar. Você sabia que o livro de Hebreus ele diz assim, morrendo o homem, as suas obras o seguem? Morrendo o homem, morrendo a mulher, morrendo o idoso, morrendo o moço, a moça, as suas obras o seguem. O livro de Eclesiastes ele diz, olha, aquilo que você tiver que fazer, faça agora. Faça hoje. Ah, eu queria fazer isso, faça. Eu preciso fazer aquilo, faça. Eu estou pensando em fazer aquilo outra coisa, faça. Sabe por quê? Porque para onde você vai, não existe ciência, não existe indústria, não tem como fazer mais nada. Encerra-se, cessa toda a produção lá. E também diz a Escritura que morrendo o homem segue-se o juízo. Então, o dono da herança, ele vai voltar. Na parábola, ele está dizendo que ele vai voltar no momento que todos lá vai ser chamado para prestar conta. E nós que estudamos a Escritura, que falamos da Bíblia, que falamos do Novo Testamento, nós dizemos que duas coisas vão ocorrer. A Bíblia diz que Jesus virá buscar a igreja dele. Ou então pode ser que seja antecipado para cada um de nós, talvez para você, talvez para mim, talvez para o outro. As pessoas passam para a eternidade, a pessoa morre e vai de encontro com o dono do sítio, com o dono da propriedade, vai de encontro com aquele que é dono de todas as coisas. É esse que é o sentido que a parábola está dizendo. Que o dono volta, e quando ele volta, então ele fala, bom, agora vamos sentar para conversar. Como é que está a situação daquilo que eu deixei na mão de vocês? Aí chega lá o gerente, né? O capataz, né? O mordomo, né? Que na palavra ele cita mordomo porque era um nome que tinha aquela pessoa que cuidava dos bens. Então o mordomo vai ser analisado. O que você fez, mordomo? Olha, eu cheguei, sabe? O senhor virou a costa. Eu já falei, vamos fazer uma festa aqui, né? Estamos perdendo nosso tempo, que vai demorar para voltar. Pegamos todo o dinheiro que tinha, que nós gastamos tudo em festa. Ah, peguei os gados que o senhor tinha aí, peguei e dei para meus parentes, dei para meus amigos, eles estavam precisando, eles eram pobres, não tinham o que fazer, estavam pensando, dei para os pobres, dei para os outros. Você deu uma coisa que é sua ou você deu uma coisa que é minha? É esse que é o sentido. Porque eu passei para você uma instrução, para você cuidar daquilo que é meu. Eu não falei para você distribuir para os pobres aquilo que é meu. Eu não falei para você distribuir para os parentes, para os amigos aquilo que é meu. Eu não falei para você fazer uma festa com aquilo que é meu. Eu falei para você cuidar daquilo que é meu. Então esse gerente está enrolado, hein? Isso está enrolado, está complicado. Aí o outro fala assim, olha, é o seguinte, eu falo a verdade, eu não sou uma pessoa boa para cuidar das coisas dos outros,
eu sou bom para cuidar das minhas coisas. Talvez algum gerente dissesse assim, eu peguei, quer saber o que eu fiz? Eu peguei tudo para mim, gastei tudo, e aqueles que deu contra, eu peguei, fui lá no lugar, agredi eles, desci com o chicote neles, prendei eles, fui hostil com eles, e agora estou na situação que estraguei suas coisas. Esse gerente também, ele vai ter que responder por isso. É a parábola. Irmãos, eu não estou contando uma história, eu estou contando uma parábola que o Senhor falou nos 3 anos e meio que ele esteve aqui na terra, que ele pregou, que ele ensinou, que ele ministrou a sua palavra e ele falava para aquela multidão. Você lembra aquela multidão que estava lá? 5, 6, 7 mil pessoas, que depois ele multiplicou o pão para eles comer. Ele estava falando essas parábolas. Ele estava falando esses ensinos. Ele estava falando no Sermão da Montanha. Quando apareceu aquela mulher lá também, né, que eles levaram lá para apedrejar, ele estava com a multidão. Ele estava com a multidão o tempo todo, explicando, ensinando, ministrando a palavra e falando como queria ser. Aquelas pessoas que ouviram, quando elas voltavam para suas casas, eles contavam essas parábolas para outras pessoas, e para outras pessoas, e para outras pessoas. Os 12 apóstolos também saíram pelo mundo. Estamos aqui agora, aqui na América do Sul, no Brasil, continuando uma coisa que eles trouxeram. É claro que depois foi imprimido na Escritura. Mas eles tiveram que continuar contando até que fundasse a imprensa, até que desenvolvesse a escrita. E ele estava falando sobre isso. Olha, o dono vai voltar e ele quer conta daquilo que foi deixado para aquelas pessoas. Aí aparece alguém lá no meio daquilo e falou, é o seguinte, eu só obedeci a ordem. Ele mandou eu pegar seus animais e levar para lá, eu levei. Então você vai receber menos açoite porque você recebeu a ordem, mas fez errado. Mas fez errado também. Então ele quer dizer, ninguém pode chegar no dia que foi chamado para prestar conta e falar, eu fiz tudo errado porque alguém me mandou. Eu menti porque alguém mandou mentir. Eu roubei porque alguém mandou eu roubar. Sabe, eu fui uma pessoa desonesta porque alguém mandou eu ser desonesta. Eu fui falso, eu fui hipócrita porque alguém mandou eu ser falso, eu ser hipócrita. Não, como? Eu falei o quê? Que é para ele cuidar da propriedade, mandei ele mudar a personalidade de vocês, a conduta de vocês. Então você vai também ter que pagar por esse preço. Então, no sentido da palavra, ele disse que eles iriam receber açoites. Porque você sabe que o Velho Testamento, ele permitia dar açoites para as pessoas, né? Hoje não vamos falar sobre isso, porque eles vão fugir muito do texto, né? Inclusive, quando um moço, por exemplo, ele se envolvia com uma moça sem ter um casamento, sem ter uma coisa combinada, certo, com os pais, ele recebia açoite por aquilo, né? Ele era açoitado. Tanto que eles eram chicoteados, e eram contadas as chicotadas. Porque é uma maneira de disciplinar, né? Eu sei que tem muitas pessoas que criticam quando vê o Velho Testamento, como eles batiam com açoite. Até hoje, no mundo árabe, tem esses hábitos. Batiam com açoite, quando eles apedrejavam, quando eles criavam uma situação desfavorável. Quero dizer para os irmãos que, naquele tempo, as leis e as normas traziam respeito, temor, zelo no meio do povo. Então as pessoas, elas sabiam que elas não queriam passar por aquela vergonha, por aquele constrangimento e nem pela açoite, eles eram mandeirados. Hoje nós vemos uma sociedade que deu direito para todo mundo tem direito, as pessoas roubam o tempo todo, as pessoas abusam o tempo todo, as pessoas pegam os seus corpos, transformam como nada, porque é muita liberdade. Onde existe só liberdade, 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 mas não existe, sabe, um ônus de cobrar o preço, as pessoas fazem o que elas querem. Então, na parábola, ele dizia assim, você vai receber açoite porque você pegou meus animais daqui e levou para outro lugar. E eles tinham esse poder na época de fazer isso, né? Que era comum naquele tempo. E também, aqueles que falavam assim, olha, eu na verdade fiquei sem fazer nada, porque eles estavam fazendo uma bagunça aí, uma hora para fazer uma coisa, outra hora para fazer outra, eu fiquei de braço cruzado. Ele falou, mas você ficou de braço cruzado recebendo salário? Você ficou de braço cruzado e não fazia nada? Não. Você tem que pagar pelo que você fez também. Você tem que pagar porque você estava aqui com uma finalidade, com uma função. Você precisava fazer alguma coisa e você não fez nada, ficou sem fazer nada. Então ele vai receber menos açoite, mas vai receber também uma cobrança. E quando ele encerra a parábola, ele está dizendo, olha, porque aquele que é muito foi dado, muito vai ser exigido. Então se você é uma pessoa que ganha, por exemplo, 100 mil reais,
no mês, dá para você viver com 100 mil reais, mas vai sobrar. Se ele abençoa você com 100 mil, ele acredita que você vai poder fazer alguma coisa com esses 100 mil com outras pessoas. Se você recebeu 10 mil, você tem como se manter, mas você pode ajudar em alguma coisa também. Se você receber 2 mil, você vai ajudar com menos. Se você tem uma vida saudável, que você pode andar a pé, que você pode produzir, você tem que dar um resultado. Porque nós não fomos, sabe, colocados para fazer um trabalho e ficar de braço cruzado. A não ser que você não saiba fazer. Então uma pessoa, por exemplo, ela vai na igreja, não conhece direito, ela fica sentada aprendendo. Mas aquele que sabe fazer, ele pode estar falando a respeito da igreja, de pessoas que cuidam de igrejas, pessoas que administram igrejas, pessoas que administram o caixa da igreja, a rotina da igreja, pessoas que administram o que está sendo feito na igreja. Como que vai ser? Vai ser com mentira? Vai ser com verdade? Vai ser com justiça? Vai ser com sinceridade? Vai ser segundo a vontade de Deus? Vai ser segundo Ele instruiu? Vai ser segundo Ele mostrou? Vai ser da forma que Ele pediu? É isso que Ele está falando. Bem-aventurado o mordomo que quando ele voltar, o achar fazendo assim. Que por certo também na proposta ele diz, olha, o que o senhor me deu para fazer eu fiz. Eu dei os mantimentos no tempo certo, eu dei a ração no tempo certo, onde o senhor mandou eu guardar o dinheiro que eu guardei, o que era para comprar eu comprei, se era para cuidar eu fiz, se é para ir eu fui, se é para voltar eu voltei. Tudo que o senhor pediu para fazer eu fiz. Então ele disse assim, este que fez tudo que ele mandou, ele vai dizer para ele, servo bom e fiel, você vai se assentar na mesa junto comigo, você vai se alimentar junto comigo, você vai almoçar junto comigo, você vai jantar junto comigo, você é meu servo, mas você é meu amigo, você é uma pessoa que eu posso cuidar, que eu posso ter confiança, eu posso estar na sua frente, eu posso estar longe de você, eu posso ir, eu posso voltar. Mas você é um amigo, você é um amigo, você é uma pessoa próxima, você é uma pessoa que me respeita, você é uma pessoa que trata as minhas coisas como se fosse sua, mas com mais cuidado do que fosse sua até. Você é um amigo, você vai sentar na mesa comigo, você vai se alimentar comigo, você vai almoçar, jantar, você vai cear comigo, porque você é um amigo, você é parte da minha família. Olhe, isso é forte, meu Deus, eu tenho certeza que vai ser gente que vai ficar muito alegre, porque os fiéis, irmãos, Deus sabe quem são os fiéis. Deus sabe quem é o servo fiel, Deus sabe quem cuida, Deus sabe quem faz as coisas direito. Espero que você tenha entendido. Mas se tiver dúvida também, pode depois deixar algum questionamento no comentário, que a gente vai continuando conversando, se tiver alguma dúvida, né? Mas tenho certeza que Deus falou forte contigo, porque eu dei também o versículo na Escritura, você pode ler lá, e eu tenho certeza que você está abençoado e você vai imaginar, nossa, que maravilha, Jesus falando por parábolas, Jesus falando por histórias, vai trazendo um ensino real, uma verdade para a vida prática. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, que Deus ajude que você possa ser aquele servo fiel, que quando o Senhor voltar ou quando Ele vir pedir conta, você fez, olha, o melhor que eu pude eu fiz, o que eu pude fazer eu fiz, da melhor forma que eu pude fazer eu fiz. Senhor, se eu pudesse fazer melhor, eu faria. Se eu tivesse condição, eu faria melhor. Se eu tivesse mais recursos, eu faria melhor. Se eu tivesse mais saúde, eu faria melhor. É isso que Deus espera de cada um de nós. Amém? Em breve estaremos de volta com a próxima parábola. Eu tenho certeza, ela só vai enriquecer o seu conhecimento, sua vida e sua família. Meu Deus e meu Pai, abençoa, Senhor, essas pessoas que fizeram parte dessa jornada, desse dia. E que a vida delas, Senhor, sejam ativadas, que elas sejam, Senhor, pessoas que o Senhor confie nelas, que o Senhor tenha elas também na sua mesa, que o Senhor alcance a vida delas, a família delas, o potencial delas, e que elas sejam também tocadas, enriquecidas e fortalecidas. E se houver alguma coisa entre o Senhor e essas pessoas, Senhor, eu intercedo por elas agora, que seja transformado, perdoado, que seja modificado, mas que o Senhor prevaleça em nossas vidas e nossos corações. Deus abençoe a todos e até breve, em nome de Jesus.